Sabe, uma das questões mais explosivas que literalmente incendiaram a Reforma Protestante foi uma pergunta aparentemente simples: como uma pessoa é salva? E mais fundo ainda, qual é a verdadeira relação entre a fé que a gente diz ter e as coisas que a gente faz no dia a dia? Bom, é exatamente nisso que vamos mergulhar agora. Olha só o nosso roteiro. A gente vai começar com essa ideia da fé somente. Depois, vamos direto para a Bíblia para ver o que ela diz sobre isso. Aí vamos entender duas visões bem diferentes sobre justiça divina, para então conectar fé e obras e, por fim, falar sobre o tal do mérito. Então vamos lá. O ponto de partida é essa ideia que se tornou um dos pilares da reforma, a salvação que viria apenas pela fé. Essa doutrina é conhecida como sola fide, que em latim significa fé sozinha. A ideia central defendida por Lutero é que a nossa justificação diante de Deus, ou seja, sermos considerados justos, acontece só pela fé. Nenhuma boa obra, nenhum esforço nosso poderia contribuir para isso. É um presente que a gente recebe. Ponto. E o principal versículo usado para defender essa ideia é este aqui, de Romanos. Paulo diz que a gente é justificado pela fé sem depender das obras da lei. É importante notar que ele falava aqui principalmente dos rituais da antiga aliança. Mas a história não acaba aí. Agora a gente entra num ponto que cria uma tensão bem interessante. O que será que acontece se a gente procurar a frase exata, fé sozinha, dentro da Bíblia? Pois é, por mais incrível que pareça, para uma doutrina tão fundamental para a reforma, a expressão fé sozinha ou somente pela fé é raríssima. Na verdade, ela só aparece uma única vez em todas as Escrituras. Uma vez. E aqui vem um choque. A única vez que a Bíblia usa a expressão somente pela fé é para negar que ela salva. Tiago escreve com todas as letras que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. É o oposto direto, né? E aí, como fica? A Bíblia está se contradizendo? Paulo contra Tiago? De jeito nenhum. A chave para entender isso, para harmonizar os dois, está em perceber que eles estão trabalhando com duas noções bem diferentes do que significa justiça. Bom, essa parte aqui é crucial para a gente entender tudo. Vamos dar uma olhada na diferença entre a visão protestante, de uma justiça que é imputada, colocada sobre nós, e a visão católica, de uma graça que é infundida, ou seja, colocada dentro de nós. Olha só esse contraste. Na visão da justiça imputada, é como se Deus, agindo como um juiz, simplesmente declarasse que o pecador é justo. Ele cobre a pessoa com a justiça de Cristo, mas por dentro ela continua sendo pecadora. Já na visão católica, a graça é infundida. Ela entra na alma. Deus não só declara, ele de fato torna a pessoa justa, curando e transformando por dentro. Para explicar essa ideia, Lutero usou uma imagem muito forte e bem famosa. Ele disse que é como um monte de esterco coberto por um manto de neve. A neve, que seria a justiça de Cristo, deixa tudo branco e puro por fora. Mas por baixo, o esterco continua lá, sem ser alterado. Já a perspectiva católica diz o contrário. A graça de Deus não é só uma maquiagem, uma cobertura. É um poder real, um remédio divino que entra na alma, que limpa o tal esterco e nos transforma de verdade em uma nova criatura, como a própria Bíblia diz. Certo. Então, como é a visão católica une a fé e as obras? A resposta é que elas não são vistas como coisas opostas, mas sim como duas faces inseparáveis da mesma moeda. E este versículo de Gálatas é a chave de tudo. Olha o que Paulo diz. O que realmente importa é a fé que atua pelo amor. Não é uma fé parada, só na cabeça. É uma fé viva, ativa, que se move e se expressa através do amor. A fé é a raiz, e as obras de amor são os frutos. Então, o ponto central é esse, ó. A questão nunca foi fé contra obras. Uma fé verdadeira, uma fé viva, vai inevitavelmente produzir boas obras. É como uma árvore boa que naturalmente dá bons frutos. Se não tem fruto nenhum, é um sinal de que a árvore, ou a fé, está morta. Simples assim. Isso tudo nos leva a um último conceito, que muitas vezes é bem mal compreendido, o tal do mérito das obras. Peraí, como assim as obras têm mérito se a salvação é um presente? É que a palavra mérito pode soar como se a gente estivesse conquistando a salvação por esforço próprio. Mas, na teologia católica, a ideia é outra. O mérito das nossas ações não vem da gente, mas da própria graça de Deus, que nos dá a capacidade de agir bem. Olha como o processo funciona. Primeiro, Deus sempre dá o primeiro passo.
Ele nos dá a graça, a inspiração. O nosso papel é dizer sim, é cooperar com esse presente. Por isso, qualquer mérito que venha disso é, antes de tudo, mérito da graça de Deus agindo em nós. E essa frase de Santo Agostinho é simplesmente perfeita para resumir. Ele diz que, quando Deus recompensa nossas boas obras, Ele está, na verdade, recompensando os seus próprios presentes agindo em nós. Ou seja, a glória é sempre dele. Então, para a gente fechar, a Bíblia diz claramente que não somos salvos pela fé sozinha. A visão católica é que a graça nos transforma por dentro, e essa fé transformada transborda em obras de amor. E o valor dessas obras vem da própria graça de Deus. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Se a fé é de verdade esse poder que cura, que renova por dentro, a questão não é só no que eu acredito, mas sim como essa crença está, de fato, me transformando e transformando o mundo ao meu redor. Fica aí a reflexão.